Olá, amigos, tudo bem? Bom dia. Bem-vindos aí, quem está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Esse canal que é dedicado a falar de saúde e trazer sugestões, dicas em saúde e também tirar dúvidas aí tanto dos pacientes que me procuram aqui da clínica, como você que curte o nosso vídeo, que manda mensagem e que interage com a gente aqui pelo YouTube, certo? O vídeo de hoje é para falar, principalmente, para falar sobre um conceito bastante interessante na medicina chinesa. Na verdade, talvez uma palavra-chave, um segredo de saúde, de longevidade, de qualidade de vida na medicina chinesa. A medicina chinesa, ela segue princípios da natureza. Ela é, na minha opinião, uma ciência natural, porque ela utiliza princípios da natureza, a aplicação de princípios presentes na natureza para a nossa vida. E dessa forma, isso vai modificando a nossa saúde. E qual é esse grande pilar da medicina chinesa portanto, da acupuntura, que modulam aí a nossa saúde? Eu acho que a grande palavra-chave para a saúde é equilíbrio. E se você pegar qualquer um desses livros aqui, de medicina chinesa, por exemplo, eles vão estar falando sobre equilíbrio. Por quê? Porque esse é um dos pilares da medicina chinesa. E por que eu digo que a medicina chinesa e a acupuntura trazem isso da natureza? Porque na natureza é assim. Se você pensar, por exemplo, na chuva, você não pode ter seca e você não pode ter chuva demais. Você precisa de equilíbrio para que a gente tenha água, para que a gente tenha as nossas plantas crescendo, até como dizem alguns pacientes, para baixar a poeira na nossa estrada. Então, a gente precisa da chuva. O vento também não é diferente, o vento refresca, o vento traz um determinado conforto, como diz a senhorinha, ajuda a secar a roupa, mas a gente não pode ter vento em excesso e a gente não pode ter ausência total dele. Imagina a ausência total de vento para a natureza, teria com certeza alguma alteração. O sol a mesma coisa, precisamos de períodos de verão, de períodos de inverno, mas precisamos do sol, mas também não pode ser em excesso, mas ele também não pode faltar. Se pensarmos, por exemplo, em países do norte da Europa, em que tem uma menor incidência de sol, nós percebemos nesses lugares o que acontece. Maior sintomas de depressão, maior taxas de suicídio. Por quê? Porque também o sol precisa estar em equilíbrio. Assim também como o dia e a noite, né? Nós precisamos do período de descanso e do período de repouso. Na natureza é assim, os animais precisam disso, as plantas precisam disso. E como que isso se aplica então na nossa saúde? A mesma coisa, a medicina chinesa já fala disso há muito tempo. Equilíbrio é a palavra de ordem para você manter uma boa saúde por muito tempo, por uma grande longevidade. Por exemplo, equilíbrio entre trabalho e descanso. Você precisa de períodos de trabalho, mas você precisa descansar, você precisa de um período de férias, você precisa, ao longo da semana, de horários de descanso, ou no final de semana, claro. Atividade física e repouso, a nossa própria fisiologia fala isso, né? Para você ter, por exemplo, ganho de massa muscular, você precisa fazer exercício resistido, mas você precisa deixar aquele músculo se reparar e se recuperar. Se você é um atleta de corrida, por exemplo, são clientes frequentes aqui da clínica, você não consegue treinar, você não deve, né, treinar todos os dias em excesso com a ideia de que isso vai melhorar seu rendimento. Você precisa treinar, recuperar. Então, a atividade física e o repouso precisam estar em equilíbrio. Além disso, precisamos manter em equilíbrio o que a gente come, alimentos saudáveis, na quantidade correta. Precisamos manter em equilíbrio o que a gente usa de bebida, né? Bebida alcoólica.
países, lugares do mundo, por exemplo, com grande longevidade, é comum o consumo de bebida alcoólica em pequena quantidade, né? Lugares como a Sardenha, na Itália, por exemplo, eles tomam lá sua taça de vinho e sem excesso, em equilíbrio. O dia e a noite, o nosso horário de atividade, o nosso horário de repouso, de sono, tudo precisa estar em equilíbrio. Eu posso dizer que a nossa saúde, ela depende de respeitarmos o nosso corpo e de respeitarmos essa necessidade de harmonia com os princípios da natureza. Eu espero aí ter contribuído, ter mexido um pouquinho com a cabeça de vocês para o entendimento desse pilar da saúde que é o equilíbrio. Certo, gente? Mande aí suas dicas, mande aí suas sugestões, suas críticas. Ajude a construir o conteúdo desse canal para que a gente faça aí uma interação ainda maior com todos vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais, hein?